Está no ar o Conexão Pinheiro, seu telejornal semanal. E vamos aos destaques desta edição. STF agenda discussão que decidirá sobre criminalização da LGBTfobia. Aumento na inclusão de alunos nas escolas e universidades. As consequências das pinças de plástico para comer pipoca. Calendário colorido, a cor do mês de novembro. Brasil quebra recorde de títulos em salas de cinema. E dicas de culinária e atividades culturais. Tudo isso agora no Conexão Pinheiro. Ministros do Supremo Tribunal Federal marcaram reunião que decidirá sobre a possível criminalização da LGBTfobia. Que conta pra gente o repórter Leonardo Souza. O Supremo Tribunal Federal, STF, marcou para o dia 14 de novembro uma discussão que decidirá pela criminalização ou não da LGBTfobia. Os ministros vão julgar uma ação da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexo, a ABGLT. O processo está em tramitação desde 2012 e pede a criminalização da homofobia, transfobia, agressões, ofensas, discriminação e homicídio. Leonardo Souza, de volta ao estúdio. Olá, meu nome é Luísa e hoje nós vamos falar sobre o aumento na inclusão de alunos em salas de universidades e escolas. E por isso estamos aqui com a Maria José, que é mãe do Cleiderson, que é daqui da Faculdade Pinheiro Guimarães, né? E a primeira pergunta que eu queria te fazer é: qual foi a situação que você passou assim mais marcante em sala de aula e qual o desafio que você passou em sala de aula? Bom, foi num colégio público, escola pública, quando eu tinha 15 anos e cursava a quarta série. Eu não era aceito pelos meus colegas de classe, fazia bullying comigo, entendeu? A professora, ela tomou as minhas dores, me retirou de sala de aula para dar um esporro na turma inteira. Só que ela gritava tão alto que mesmo fora da sala eu ouvia que era por minha causa que a turma estava tomando esporro. E aí eu me senti muito mal, entendeu? Mesmo sabendo que ele estava errado, eu me senti péssimo, me senti excluído. Entendi. E no caso, essa situação você considera que foi uma das situações mais marcantes que você passou, ou você tem outra que você gostaria de falar? Essa foi uma das mais marcantes. Tem outras, mas tem várias, mas essa foi uma bem marcante que me marcou bastante. Entendi. E você comunicou a sua mãe, no caso? Eu contei para ela e ela me ajudou, entendeu? Ela me dá muito apoio, a minha família inteira me dá apoio neste sentido. Entendeu? Entendi. E a senhora, como é que foi a sua reação, né, quando ele foi contar para a senhora? Quando ele me contou, eu fiquei muito triste, muito chateada. Fui conversar com a direção do colégio. E eles então me orientaram que eu deveria procurar o CREA para pedir uma psicóloga para ficar acompanhando ele no colégio. Porque cada vez que ele sofria esse tipo de constrangimento, então tinha um psicólogo para amparar, dar ele força, para ele conseguir superar. Eu pensei em desistir várias vezes, entendeu? Eu não queria estudar, não gostava de estudar, mas agora eu estou vendo que é importante. O mercado profissional pede pra gente. E eu gostaria de saber também quais os obstáculos que você enfrenta diariamente na sua vida letiva? Cara, eu acho que o obstáculo que eu enfrento é provar que a minha deficiência é só física e não mental, entendeu? Porque tem muitas pessoas que misturam tudo,
entendeu? Físico com mental. Claro, deficiente intelectualmente tem que ser respeitado, mas não confundido, não bota todo mundo no mesmo balaio, no mesmo confundem, entendeu? Então, isso eu, através das brincadeiras, eu tento quebrar essa barreira com as pessoas, entendeu? Eu tento me vender como, me mostrar como realmente eu sou um cara, um homem que tem uma limitação. Só isso. Entendi. É só isso, né? É mais fácil as pessoas entenderem isso, né? Mas é muito complicado. A senhora concorda com isso? Muito difícil. É muito difícil, É muito né? difícil. E, Cleiderson, você já sofreu algum preconceito por algum professor, algum diretor, algum aluno? Eu já. Eu não vou falar faculdade porque deu problema. Mas numa faculdade que eu cursei, a professora na segunda semana de aula falou: se você não aprende, se você não escreve, o que você está fazendo aqui? E eu vinha de uma jornada cansativa do trabalho, que eu pegava de 8 e largava às 5 horas da tarde, e já emendava na faculdade às 6 horas da noite. Então era sexta-feira, final de semana chegando, eu estava super cansado e ela falou esse despopério. Então eu fiquei muito sensibilizado, chorei, tranquei minha matrícula, não queria fazer porque era informática e eu não gostava de informática. Aí eu foi mais preferia uma coisa, né? jornalismo, entendeu? Caramba, E aí foi exatamente isso. Pelo fato de eu não ter o curso que eu gostava e por estar trabalhando e por já ter sofrido isso, eu resolvi trancar. E aí fiquei muito mal com isso, piorei, só fiquei dentro de casa, entendeu? E agora, graças a Deus, eu achei a Pinheiro que me aceitou um esquema que tá dando certo até agora. E como que foi entrar novamente na faculdade, né? Como é que... O cara foi assim, eu nem esperava. Eu vim aqui, eu falei com o professor, diretor, e aí aconteceu, entendeu? Eu vim em abril, eu esperava para agosto, porque estava no meio do semestre letivo, entendeu? Você já tinha começado, e aí eu falei, em agosto eu venho. Aí o diretor, não, faz a prova. Aí eu fiz a prova, passei ele, segunda-feira, então você começa. Eu falei, o quê? Ele falou, então tá, segunda-feira eu te espero aqui. Aí vai correndo atrás para não deixar as notas caírem. É isso aí. E a senhora, como se sentiu quando ele conseguiu essa conquista? Foi muita alegria mesmo, né? Porque era um sonho dele de fazer jornalismo e era difícil para alguma faculdade aceitar ele, né? E quando ele então conseguiu entrar aqui, eu fiquei super feliz. E ele então estava vindo assim de problemas de depressão, ficava muito em casa, muito depressivo, e aqui para ele foi assim uma coisa muito boa que aconteceu na vida dele, que ele está muito feliz, muito entusiasmado e realizando o sonho dele, né? E esse sonho, Cleiderson, como é que você escolheu o jornalismo, ou o jornalismo que te escolheu? Eu acho que ambos, cara, porque assim, eu
eu tenho um foco no jornalismo esportivo. Eu sou um jogador. Meu sonho era ser jogador de futebol, mas eu sou frustrado por vários assuntos. Aí uma maneira de eu ficar pertinho do esporte é no meio de jornalista esportivo. Aí eu vim aqui na Pinheiro, fiquei sabendo que aqui tem várias práticas de esporte para jornalismo esportivo e estou começando a fazer programas de esportes. Estou gostando muito, entendeu? E aprendendo as técnicas do jornalismo que a gente aprende aqui. Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês e eu quero que você seja muito feliz, continue na sua carreira de jornalismo, tá? Que a senhora também possa continuar dando apoio para ele, que é super fundamental, super importante. E que você tenha uma carreira brilhante aí no jornalismo esportivo. Obrigada, tá? E os cariocas adquiriram um novo modo de comer as famosas pipocas de rua, com pinças de plástico. Mas o efeito delas pode ser gravíssimo no meio ambiente. A cada dia, mais pessoas vêm se conscientizando da importância da preservação. No entanto, algumas estão adquirindo o hábito de comer pipoca com a ajuda de uma pinça de plástico. A intenção é não sujar as mãos, já que o alimento pode vir acompanhado de diversos ingredientes, como leite condensado, queijo, bacon, entre outros. E isso vai contra a elaboração de medidas sustentáveis de consumo. Para reforçar essa informação, a proibição por lei dos canudos de plástico é o exemplo nacional para combater a incidência do objeto. Os oceanos são as maiores vítimas da poluição do consumo excessivo de plástico. Estima-se que 46% de todo o lixo despejado nos mares seja formado pelo material. E no próximo bloco falaremos sobre o calendário colorido e as outras vocações dos jogadores de futebol. Na próxima semana, inicia a conscientização do câncer de próstata. A campanha Novembro Azul é um alerta sobre este assunto tão importante. O calendário colorido da saúde foi criado para conscientizar a população sobre o perigo de algumas doenças e incentivar a prevenção. A divulgação da cor adotada é importante, pois por meio da mídia, empresas, hospitais e organizações, as pessoas vão aos poucos conhecendo mais sobre esses assuntos. Algumas campanhas já estão mais conhecidas, como o Abril Azul, que é o mês sobre o autismo. A cor foi escolhida porque o transtorno de espectro autista é mais comum em meninos. O Setembro Amarelo, que tem como objetivo a prevenção do suicídio, foi iniciado em 2015 no Brasil, pelo Centro de Valorização da Vida. No mês de novembro, a cor também é azul e simboliza o combate ao câncer de próstata. Apesar do apoio de diversas entidades não governamentais, o Novembro Azul não tem apoio do Ministério da Saúde brasileiro. O movimento surgiu em 2003 e, desde então, alguns homens deixam o bigode crescer durante esse mês, em apoio à causa. O câncer de próstata é considerado o câncer da terceira idade, pois costuma aparecer depois dos 60 anos, mas a prevenção já deve ser feita a partir dos 45, principalmente para quem tem antecedentes na família. No dia 17, o Novembro Azul é dedicado à saúde masculina, alertando a importância de realizar o check-up anual e estar atento aos sinais que o corpo apresenta. Uma plataforma online diferenciada, conhecida como Uber da Faxina, está crescendo no Brasil. Confira agora com a repórter Débora Nicolau. Uma plataforma online que liga profissionais domésticos a clientes no Distrito Federal já tem cerca de 2,8 mil pessoas cadastradas em 3 diferentes empresas na região, conforme dados do jornal Metrópolis. Em geral, o sistema funciona como o Uber da faxina. Os interessados acessam sites ou aplicativos e, com poucos cliques, já contratam a diária. Eu sou Débora Nicolau, de volta ao estúdio. A Agência Nacional do Cinema Brasileiro, Ancine, registrou o maior número de títulos lançados nas salas de cinema. Ao todo, foram 160 longa-metragens nacionais, 91 de ficção, 62 documentários
e 7 animações, que venderam mais de 17 milhões de ingressos. Os dados estão no Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro, divulgado pela Agência Nacional do Cinema Brasileiro, Ancine. O documento traz informações de 2017 e um panorama de 2009 até o ano passado que permite concluir que o setor tem se fortalecido. Em 2016, por exemplo, 142 filmes brasileiros estrearam nas salas de cinema. Em 2009, foram apenas 84. Os jogadores foram feitos para entreter o público no esporte. Porém, alguns demoram para descobrir que suas vocações não eram só como atletas, mas sim como personagens de quadrinhos. Neymar agora é um super-herói. O jogador foi transportado para as HQs em Inked, série desenvolvida e estrelada por ele, que já tem a primeira edição disponível no site neymarjunior.com. Sob o nome de Júnior, o protagonista enfrenta desafios, apanha mais do que quando está jogando de verdade, precisa salvar a irmã de um sequestro e ainda ganha poderes graças a uma tatuagem na mão. O projeto terá mais 2 edições lançadas até o final do ano. Mas Neymar não está sozinho no panteão de atletas que ganharam visibilidade além dos gramados. Outro exemplo foi o craque Pelé. Depois de muitas conversas informais e negociações difíceis entre Maurício de Souza e o Rei, finalmente o melhor jogador da história do futebol mundial se transformou em personagem de quadrinhos. Assim, em outubro de 1976, Pelézinho estreou nas tiras de jornal. Não podemos também nos esquecer do ídolo nacional das pistas de Fórmula 1, Ayrton Senna. Ainda em vida, o seriado Seninha chegou para encantar ainda mais o público. Logo, após o acidente, para homenageá-lo, sua história no automobilismo é contada na HQ Ayrton Senna, a trajetória de um mito, além de ter inúmeras animações para televisão e internet. Algumas vinhetas, curtas comerciais como a série Clubinho Honda e as tiras animadas atualmente podem ser vistas no YouTube. E veja ainda no próximo bloco culinária, dicas de cultura e lazer. É rapidinho, não sai daí! No quadro de culinária de hoje, aprenderemos como preparar um saboroso bolo de pote. Para a massa do nosso bolo de pote, você vai precisar de 2 xícaras de açúcar, meia xícara de óleo, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 cenouras médias, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 ovos. Para a calda, você vai precisar de 4 colheres de sopa de achocolatado ou chocolate em pó, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 lata de leite condensado e a mesma medida de lata de leite condensado, você vai usar o leite integral. Coloque os líquidos no liquidificador junto com as cenouras. Bata até ficar homogêneo. Os secos, coloque numa vasilha e acrescente o que foi batido no liquidificador. Misture tudo e leve a forma untada e enfarinhada no forno a 180 graus por 35 minutos. Enquanto o bolo está assando, faça a calda. Misture o achocolatado, a farinha de trigo, o leite condensado, o leite integral e leve até o fogo para ficar consistente. Reserve o recipiente descartável. Monte 2 camadas do bolo colocando massa, calda e está pronto o seu bolo de pote. Agora nosso repórter Larissa Souza traz pra gente as dicas de cultura e lazer na nossa agenda cultural. Até 25 de novembro, sempre às 11 da manhã, no Teatro dos Grandes Atores na Barra, a Orquestra e Coro Nova Sinfonia realiza uma série de apresentações. Chamado Consertando o Planeta, o espetáculo visa incentivar uma tomada de consciência sobre desafios históricos enfrentados pelo planeta. O concerto apresentará o tema por meio de um repertório de sucessos nacionais e internacionais, que vão desde Toquinho a Lulu Santos, sob o comando do maestro Vitor Damiani.
A entrada é gratuita. E celebrando os 10 anos de carreira, o cantor e compositor Diogo Nogueira está na estrada com o show do novo álbum. Mundo E traz uma sonoridade que privilegia bastante a batucada e o samba de raiz. O show acontece no dia 1º de novembro, a partir das 9 da noite, no Imperator, no Meier. Os preços dos ingressos variam entre 50 e 40 reais. E a galera do Planet Hemp volta aos palcos da Fundição Progresso. Prometendo agitar a noite na Lapa, o show também acontece no dia 1º de novembro, a partir das 10 da noite. E o preço dos ingressos varia entre 50 e 100 reais. A agenda cultural fica por aqui. Até a próxima! E esta edição do Conexão Pinheiro fica por aqui. Até a próxima com muito mais informações. Tchau! Já faz tempo que o brasileiro não abre mão da cerveja em comemorações, saídas com os amigos e até mesmo em casa depois de um longo dia de trabalho. Com o passar dos anos, a bebida se popularizou ainda mais. Marcas que antes eram encontradas somente em outros países, agora são vendidas em larga escala no mercado brasileiro. Além disso, a indústria da cerveja investiu em novas versões, embalagens mais atrativas e até mudou a fórmula para atrair outros públicos. Mas, apesar de todos os esforços da indústria para manter o crescimento do consumo, alguns fatores têm atrapalhado a hegemonia da cerveja por aqui. Segundo dados levantados em 2017, o consumo de cerveja em todo o mundo caiu de maneira significativa nos últimos 3 anos. A indústria cervejeira no Brasil, que nunca havia amargado prejuízos, dessa vez tem motivos para se preocupar. A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja registrou queda de 2% no acumulado de janeiro a setembro deste ano. De abril a junho, por exemplo, as vendas de cerveja da Ambev caíram 1,3%, segundo o balanço divulgado pela própria companhia. Apesar dos dados negativos do mercado, este empresário, dono de um bar na zona sul do Rio, diz não ter sentido queda nas vendas. Eu não tenho como afirmar se o consumo caiu, se as pessoas estão optando mais por drink, sabe? O que eu acho que se as pessoas tiverem dinheiro, o consumo de cerveja vai estar alto e o de drinks, inclusive. Não vejo tanto essa transferência de consumo para um ou para outro. Para tentar explicar a queda nas vendas, novas bebidas e a opção por uma vida mais saudável acabam pesando na balança. Eu acho que agora tem muita gente produzindo na cerveja, então por ter muita da cerveja artesanal, as pessoas optaram por isso que eu acho que agora, né, diminuiu. Eu acho que hoje a gente tem uma preocupação muito grande em relação à alimentação, à saúde, as pessoas estão cada vez mais fitness, né? Então as pessoas que querem beber, que gostam de beber, procuram soluções, como o vinho, que é uma solução mais saudável, ou os destilados sem açúcar, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. É o caso do designer Ítalo Figueiredo, que passou a optar por bebidas menos calóricas para emagrecer. Foi um teste no começo, mas que no final das contas deu super certo. Eu tô há mais de um ano sem tomar cerveja e eu emagreci 25 quilos. Várias pessoas entraram no espírito e estão deixando mesmo de consumir cerveja por outras alternativas, até que os drinks estão sendo um pouco mais consumidos em bares e tal, e as pessoas estão indo para outros caminhos.